E aí, meu povo, tudo bem? Quarta temporada do nosso MoraCast. Claro que a gente volta trazendo sempre personalidades incríveis e produtos que, olha, é fabulosos. Hoje eu vou te apresentar uma querida amiga. Ela é empreendedora, ela está à frente do seu tempo, ela tem uma visão de águia. Claro que eu estou falando da minha amiga Patrícia Salles, que ela é consultora e está trazendo novidade para o mercado do empreendedorismo aqui de Caruaru e região. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Moreira. Graças, estou aqui disponível nesse convite maravilhoso. É um trabalho fantástico. A gente está aqui poder apresentar um pouco do que eu posso transformar na vida dos empreendedores. Que bom, eu fico muito feliz. A última vez que a gente conversou foi no teu escritório, perdão. E lá a gente teve uma conversa muito bacana e eu fiquei abismado com tanta credibilidade que você conseguiu no mercado e notoriedade também, né? Porque a gente se conhece há um pouquinho de tempo atrás e quando você me trouxe essa novidade mostrando o que você conseguia fazer para transformar empresas da região, eu fiquei impactado. E claro que o público de Caruaru e de toda a região, e principalmente os empresários da nossa região, eles vão ficar também ansiosos para ter a tua consultoria e para fazer a roda da empresa, a engrenagem, girar. Mas a gente pergunta sempre aos meus convidados, tá, do MoraCast, uma reflexão. Quem é Patrícia Salles por Patrícia Salles? Patrícia Salles é uma mulher romântica. Sempre, né? Tem uma filha linda que é o meu impulsionamento de vida. E eu sou aquela pessoa que sempre estou atrás de novidade, de buscar aventuras, de buscar estar sempre engrenada no dia a dia da gente, né? Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para revolucionar. E a revolução, ela é um trabalho muito árduo, né? De desafios diários, de buscar desenvolver como mulher, como empreendedora, como mãe, como filha, como empresária. Então, a gente sempre está nessa busca. Eu digo, eu sou super amiga dos meus amigos e essa é a Patrícia, sempre disponível. Que coisa boa, rapaz. A gente se conheceu lá no início do programa Negócios, né, quando a gente trabalhava ainda numa outra emissora, mas a Patrícia sempre foi essa moça doce, essa moça que sempre soube receber, mesmo quando você estava na sua empresa, sempre teve um carisma a mais. Isso é o diferencial seu, essa forma de você comunicar, essa forma de você falar, essa voz doce, né? Que com certeza transmite uma certa paz. E para a gente que está no mundo do empreendedorismo, a gente precisa disso, né? Mas vamos lá começar o nosso MoraCast. Eu quero fazer uma pergunta a respeito do que é a tua consultoria. O que é que tu proporciona de diferencial para os empreendedores da nossa região? Meu diferencial está na consultoria operacional. Muitas vezes, quando a gente fala em consultoria, a gente está falando em estratégia, em desenvolvimento de negócios. E aqui a gente traz esse desenvolvimento de trazer o diferencial que é o operacional. É organizar a empresa do começo, meio e fim. Muitas vezes, algumas empresas elas não sabem nem quanto fatura por mês. Verdade, você me falou isso na nossa conversa. E a minha ideia é trazer os dados. Então, minha consultoria está muito além do processo de só... eu digo que eu vou arregaçar a manga junto com a empresa. A gente implanta sistema, a gente implanta processos diários, aqueles mesmos de frente de loja, de organizar, de trazer os dados para o empresário. Esse é o diferencial. Eu vou para dentro da empresa, às vezes, contar estoque, junto com a equipe. Porque eu sempre digo, se a empresa já soubesse fazer, ela já estaria fazendo. É verdade. Então, às vezes, a gente precisa lá entrar como exemplo para poder desenvolver aquela empresa e crescer junto com ela. Que bacana. E assim, eu acho que não é muito fácil, né? Porque empresas e empreendedores geralmente são pessoas que estão ali à frente de uma empresa e com uma carga de informação muito grande. Mas também os seus colaboradores que tomam conta dos estoques são mais homens.
E como que é essa tua chegada, mulher, tudo mais, ter o controle, ter a noção, ter a base para transformar aquilo e muitas vezes ter a solução que é mais simples do que eles imaginavam? A gente sempre... essa questão de mulher, eu acho que eu até então, há muito tempo atrás, eu não percebi essa discriminação. Mas eu já vejo, né, o que já foi discriminado ou não da minha parte. Mas eu não olho isso. Eu vou lá e executo. Eu tenho alguns clientes que olham para mim e dizem assim, tu vai lá e faz, vem, faça, organize, vá, faça. Porque se a gente ficar muito no empecilho, ou por alguém estar discriminando você, ou por você, que nem discriminação, muitas vezes tem a resistência. Sim. Né? Você passa ali 10, 20 anos fazendo uma coisa do mesmo jeito, chega alguém mudando tudo a forma de fazer, é natural para mim conviver com pessoas de resistência. Sim. Mas eu já levo isso no natural mesmo. Eu vou lá, eu tenho, vamos dizer, uma manha para lidar com essas situações que me aparecem. Claro, algumas são mais resistentes, outras basta uma conversa, a pessoa está disponível. Porque o bom de uma pessoa, naturalmente, ela está disponível para mudanças, para coisas novas. Nem todos fazem isso de uma forma natural. Então, a gente tem que ir lá com aquele jeitinho, conversar, criar política, executar para mostrar o exemplo que dá para fazer. Então, é essa forma que eu venho trabalhando. Que legal. Eu sempre vejo e sempre analiso os meus amigos, os meus convidados que vêm para cá e geralmente essas pessoas que elas se dão bem, né, no mercado, quer seja empreendedor, quer ser mulher, quer ser homem, porque eu acho que isso não existe. Eu acho que, como você disse, a força do trabalho, ela transforma. E a força do trabalho, quando você realmente sabe o que você está fazendo, independe de você é homem ou mulher. Eu acho que o vitimismo é que faz você ficar pequeno diante daquilo que você tem, que é o conhecimento, que é o maior. Mas a gente percebe que pessoas que têm força e determinação, elas se destacam no mercado por isso, porque elas sabem o que querem. O empreendedor, por natureza, ele é uma pessoa que vende e que faz as coisas acontecer. O que acontece dentro do mercado mesmo brasileiro é que empreendedorismo virou algo para se substituir muitas vezes o emprego formal. Sim. Então, muitas vezes as pessoas vão lá, enfrentam essa dificuldade empreendendo e o que cria? A parte administrativa, ela não vem conceitual. Então, muitas vezes o pessoal não sabe o que é um ticket médio. O que vai fazer com o ticket médio da empresa? É entender como é o funcionamento de venda na tua empresa. E isso precisa de relatórios, precisa de informações. Isso está muito aquém de alguns empresários. Eu entro em empresa que fatura 200, 300 mil por mês, que às vezes não tem uma nota, um controle de nada. Verdade. Né? E aí vem a questão também da legislação, ela abre esse leque para você não ter obrigações de informar a receita. Então, isso ajuda. A gente pensa muito assim, vou abrir uma empresa. Vamos buscar um contador, vai ser só MEI, então não precisa de nada. Certo, mas tu precisaria aprender o que está acontecendo na tua empresa, qual é o teu faturamento, Verdade. Quanto tu paga, qual é o teu custo operacional. Eu vejo gente pagando para trabalhar. Quando eu entro numa empresa, eu percebo que muita gente paga para trabalhar. E não é essa a ideia. Essa ideia é que a gente desenvolva o nosso trabalho. E é esse um dos motivos que a gente está aqui. É para trazer essa identidade. Eu tenho alguns consultores, colegas de consultoria estratégica, que às vezes, Patrícia, eu estou precisando de ti lá. Porque a empresa quer uma consultoria estratégica, mas ela não tem dados. Ela precisa ter um sistema de gestão. E muitas vezes não tem. Verdade. Então, o primeiro passo, quando a pessoa deu o recado, o primeiro passo, quando a pessoa quer abrir uma empresa, era buscar um sistema de gestão para contabilizar a primeira venda. Concordo. Ô, Patrícia, eu sei que você vem de uma família de grandes empreendedores aqui de Caruaru, mas o que te levou a essa consultoria administrativa, oferecer esse produto para o mercado? É uma história bacana. Como filhos de empreendedores, comerciantes, que a gente vem da época que empreendedorismo ainda não existia,
Eu sempre fui empreendedora e chegou um momento na minha vida que eu precisei revolucionar. Tinha finalizado um casamento bem traumático e eu virei se você consultora. Aí fui com o Laudemiro lá no Sebrae, que você conhece bem. Laudemiro, gente boa. Um abraço para você, viu, Laudemiro? Então, e aí a gente, o que vai? Procure ver o que você melhor faz na empresa. Eu digo que em toda a minha empresa eu podia falir, mas eu sabia quem eu devia, quanto devia, qual era o caixa, como funcionava. Então, eu percebi que o operacional era o meu foco. E quando eu comecei a ler sobre consultoria, eu entendi que o consultoria em si, ela vai lá, faz ajustes, ela determina, cria processos, mas não é um acompanhamento contínuo. E eu não me sentia bem naquilo. E aí foi onde veio a assessoria administrativa, que é técnico, certo, porque é uma assessoria profissionalizada do administrativo. E sempre o meu foco é em pequenas empresas. Eu acho que a grande empresa ela já tem recurso para revolucionar e para desenvolver. Então, as pequenas empresas, ela precisa entender que ela é pequena, mas ela pode ser competitiva com as grandes. Sim. Porque hoje o mercado é muito fácil de competir. Basta você ter algumas ferramentas, algumas informações básicas, você compete com as grandes, porque o mercado hoje é muito livre para tudo. A gente hoje, diferentemente do que era no passado, né, Patrícia, hoje tudo é globalizado, hoje tudo é mundial. A gente está trabalhando aqui para Caruaru, mas nós estamos de olho lá fora e é muito fácil chegar lá fora. Eu vejo bem essa questão do pessoal do Polo Têxtil do Agreste, né? A gente vê as rodadas que acontecem, que a SIC promove, e que vem pessoas de outros países conhecer os nossos produtos. Então, os continentes eles estão aproximados, sempre foram, né? Mas hoje muito mais com essa questão da internet, que mobiliza e que transforma. Mas a gente também percebe que o pessoal do Polo Têxtil do Agreste são empresas que você disse logo no início, que começam, mas nem sabe o que são. E às vezes até esses empreendedores, eles estão pagando para trabalhar, porque pecam na consultoria. Acha que empreender é sorte, quando na verdade isso já foi para o passado. Não é. Isso nunca foi. Mas para quem está assistindo a gente e de repente está achando maravilhoso esse assunto, eu estou viajando porque eu já conheço um pouquinho da tua história. Tu já me mostrou as planilhas, como é que você trabalha, como é que você faz, os recursos que você tem, a tecnologia que realmente faz dar uma guinada na empresa. E eu acho que os empreendedores que estão assistindo e que está chegando essa mensagem até vocês, não pensem duas vezes. Entre em contato com a Patrícia hoje mesmo para transformar a sua empresa. Mas, Patrícia, as dificuldades, os desafios para você hoje ser quem você é. Patrícia Salles, trazendo uma consultoria administrativa impactante para Caruaru. Como foi? Os desafios foram grandes, porque é um mercado restrito de consultoria, né? A gente precisa entrar no mercado. E minha cliente, a primeira cliente, vou falar dela aqui, a Rafaela Freitas, se você conhece bem. A minha amiga também, já trabalhamos para ela, gente boa demais. Então, Rafa me deu essa oportunidade e aí a gente iniciou esse projeto muito interessante. É um projeto que a gente vem revolucionando e realmente aquilo que eu entendi como administração, assessoria administrativa, que é esse foco. Ela é minha cliente até hoje. Que legal. Porque a gente busca dentro da empresa dela trabalhar com profissionalismo. Os desafios de toda empresa é constante, as mudanças de mercado, a mudança de estrutura, a mudança do próprio empreendedor em si. Então, a empresa, na verdade, é um ser vivo que ele não depende exatamente daquele que fundou. Eu sempre brinco, você sabe quem é o dono da Coca-Cola? Do McDonald's? É porque se tornaram... as empresas globais se tornam um ser. Então, as empresas pequenas também são um ser vivo, mas que seu fundador ainda está ali, na luta, na labuta, naquele contexto. Então, isso é um desafio para o empreendedor, desenvolver a sua empresa e saber que aquela criança ela pode crescer.
e pode não precisar mais tanto de você quanto antes. Eu acho que para um empreendedor é isso. A gente trabalha para fazer esses empreendedores entenderem isso, que sua empresa pode ir embora sem você, pode ficar gigante, porque hoje a tecnologia é muito, como você diz, é muito rápida. Hoje a tecnologia é para todos. Se eu contar um pouco da história de tecnologia, que foi assim que realmente eu sou boa em sistemas, sou boa em... Hoje eu devo ter uns 10 sistemas que eu implanto naturalmente em diversos tipos de ramo. Como meu foco é dados, é contas a pagar, a receber, é processo de vendas, é estrutura mesmo operacional, estoque. Então a gente está ali com vários tipos de sistema para salão de beleza, para comércio e serviço, para agência de turismo. Então, em pequenas indústrias, como agora, que a gente é um polo comercial muito grande na parte têxtil. Então, essas pessoas precisam entender que a tecnologia vem para avançar, para crescer teu negócio. Para facilitar, né? Facilitar. E é uma coisa muito fabulosa. Tranquila, fabulosa. E a gente, como consultora, eu entrei aos pouquinhos, vai atender um cliente, atende outro, vai fazer consulta, porque essa área minha, ela não é uma consultoria simples. Eu entro na empresa para organizar a empresa como um todo. E ela é árdua, mas ela é eficaz. E eu amo o que eu faço. Não, eu achei interessante da última vez que a gente conversou, que tu me mostrou aquela planilha, logo a inicial. Menina, é muito completo, porque assim, você sabe a saída, você sabe o que você tem, você sabe o que pode prospectar, você sabe, é muito completo e é simples, não é? Porque assim, às vezes as pessoas, elas nos entregam um produto para a gente trabalhar e que ele é complexo, então assim, só você vai conseguir fazer o processo. E o teu processo, ele é diferente, você entrega para a gente e a gente mesmo consegue manusear. Eu sei que deve dar um trabalho absurdo. Você deve passar dias dentro da empresa fazendo a organização. Mas na entrega de tudo, quando a pessoa percebe o que você fez, aí eu acho que ele deve se perguntar, eu deveria ter chamado ela bem antes. Você fez lembrar uma cliente, ela é de salão, são 10 profissionais com ela. E o meu processo normalmente é 1 ano dentro da empresa. Certo. Porque é isso, na verdade eu mudo a pessoa. Tanto que eu tenho uma amiga que diz, teu negócio muda a gente. E mudar a gente não é fácil. Não é fácil. Então, porque isso eu vou mexer com todos, vou mexer com colaboradores, vou mexer com o empreendedor, em todos os sentidos, porque ele tem que passar a entender que ele, como empreendedor, também faz parte daquela equipe, precisa prestar conta à empresa. Então, isso é um processo árduo, mas foi bem engraçado no final dessa consultoria que eu estava dando. Eram 10 empreendedores, eram 10 colaboradores e ela tinha toda semana pagar a comissão desses colaboradores. E aí, no último treinamento, a gente estava vendo realmente planilhas, relatórios. Aí ela disse, eita, bora tirar as comissões, agora eu quero fechar. E que eu vinha dando, porque minha assessoria é assim, eu sei que é tudo um grau. Eu vou, implanto e eu vou executando o processo, até que todo mundo acompanhe esse processo. Tanto que é bem engraçado que depois que eu entro na empresa, às vezes eu vou lá para mudar alguma coisa nova. Não, mas é tão bom do jeito que tu fizesse, porque a gente sabe que a administração precisa contínua, né? Sim. E ela virou para mim assim, nossa, como é que eu fazia esses 10? Eu passava segunda-feira contabilizando comissão. Uhum. Aí eu digo, a gente tá nesse ritmo de fazer isso em 2 cliques agora. É prático. É prático, porque estava todo o sistema já lançado, as continhas, as comandas. Não era só a comissão que ela tinha na mão. Ela tinha comissão, ela tinha o que vendeu, ela tinha quanto vendeu, o tique médio, ela tinha todas as informações ali. É completo. Então, a ideia dela, ela olhou para mim se realmente, mas essa cliente, para mim cultivar ela, levou 6 meses. Eu ia lá, se vai ou não vai, mas eu não sei, porque às vezes o pessoal está tão acostumado naquele mundo assim de dificuldade. Sim. Que quando tu apresenta algo muito fácil... Tem logo a repulsa, né?
É verdade. Eu digo, gente, vamos melhorar. E às vezes eu entro numa empresa, eu sou atacada. Chega, às vezes eu vou numa rua e vejo aquela notinha de balcão, aquilo me dá uma irritação. Aí eu viro pro cliente e digo, para o balconista, eu digo, não vou falar nada, eu tenho que só vir aqui comprar isso e vou-me embora. Porque a vontade de ir lá naquele empreendedor, isso é um absurdo. Como é que tu controla estoque com uma notinha de balcão? Não controla. Verdade. E é um recado que eu vou deixar aqui. Às vezes, muitos empreendedores, porque é Bolsonaro, é porque é Lula, é porque é a crise, é porque é a guerra no Golfo. Não. A empresa é um mundo. E se tu souber girar ela, tu pode crescer com ela ou destruir, independente do fator econômico. Isso mesmo. Do fator da política. Claro, influencia, mas aí tá aí a prova que a pandemia teve muita gente que saiu melhor do que antes. Então não é só, pronto, é uma prova, né? E a gente tem que entender isso, que nossa empresa é nosso mundo. Quem vai fazer ela revolucionar são os cabeças. Olha que legal, muito bom. É eles que vão dizer, eu quero lucro de real, eu quero ficar aqui na mesmice. Eu não quero revolucionar, eu quero vender só para esses clientes mesmo, não, eu quero vender para o Brasil todo, para o mundo todo. Quem vai determinar é o empreendedor. Agora, ele também tem que passar por algumas mudanças. Todos nós temos que mudar todos os dias. E ser empreendedor significa mudança contínua. Tá vendo que consultoria que a gente está tendo hoje aqui no nosso MouraCast? Olha, mas eu estou sabendo também de uma super novidade, que você está à frente aí do Cindy Loja, né, do empresarial também, fazendo uma consultoria muito bacana. E como que está sendo lá esse teu trabalho no Cindy Loja? Me conta. É uma experiência legal, a gente está junto com outros grandes empreendedores de Caruaru, trabalhando em prol da sociedade, da gente empreender, a gente ver, ajudar os empreendedores de Caruaru, né? Numa formação. Cindy Loja é um local, um ambiente onde tem uma cúpula, né, de pessoas que trabalham em prol de outros empreendedores. E a gente vem fazendo, o meu trabalho lá é muito voltado ao próprio associado, de trazer essas informações, de trazer essa contínua. A gente está agora mesmo, esse mês, fazendo uma palestra para os associados, trazendo novidades na área de software, de RP, e a gente está trazendo isso, a gente está trazendo para o associado o desenvolvimento do que o mercado tem a oferecer, além da parte burocrática, né? As CCTs, o cuidado com os colaboradores e empresários, de manter uma ordem, porque eu acho que isso é o certo, né? Dentro de uma sociedade evolutiva, né, que a gente tem. E o meu papel lá dentro está voltado ao associado, de trazer esse pouquinho desse conhecimento técnico, de evolução mesmo, operacional, administrativa, e esse é o meu desenvolvimento lá dentro. Bacana. Deve ter sido uma entrega muito boa, e deve estar sendo também, né? Uma entrega muito boa para o pessoal do Cindy Loja. Ano, né? Você lá trazendo essas novidades e todo esse teu conhecimento. Eu fico muito feliz e fico muito honrado de ter você hoje aqui com a gente, porque eu sempre conversei muito contigo, sempre aprendi muito com você, mas saber que você chegou nesse patamar gigante e trazendo essas informações tão pertinentes para o mercado de Caruaru. Mas eu acho que muita gente também deve estar fazendo a pergunta que eu vou fazer agora. Para quem é esse serviço que você está trazendo? Quem pode ter esse serviço na sua loja de consultoria? São pequenos empresários, a gente sempre trabalha com empresários MEI ou Simples Nacional, ME, LTDA. São empresários que faturam até 4.600 mil, por 4 milhões e 600 mil. São pessoas que estão em desenvolvimento, porque às vezes tu entra, é bem engraçado como é a rotina do empreendedor brasileiro. Tu diz, eu vou abrir uma confecção, tu começa, mas sem controle nenhum, e às vezes essa coisa do plano de negócios, ele é só um roteiro, mas a gente não tem esse hábito de fazer.
e vai executando, chega uma hora que tu perde o controle. Normalmente, um empresário muito agitado, com muita ansiedade, é porque ele não está tendo controle da empresa. E é uma frase que eu sempre digo, ou você controla a sua empresa controla você. É verdade. Isso é uma coisa que eu sempre trago como referência. Então, o empresário sem controle, ele normalmente tende a ser ansioso e está sempre afobado. Por quê? Porque não está tendo controle real do negócio dele. A gente tem que entender que, estrategicamente, se nosso faturamento é 100 mil no mês, a média disso aumentar é só se tu botar um produto novo ou fizer um AMP diferente. Mas, ou investimento, ou alguma coisa. Normalmente, tua tendência é manter esse faturamento igual se tu mantém a empresa igual. Então, desenvolver esse trabalho de trazer esse controle do teu negócio, isso começa a desenvolver metas. Porque, às vezes, é porque umas características, quais algumas características padrões do empreendedor? Ele é arrojado, ele não gosta de controle, ele não gosta de meta, ele trabalha numa grande empresa, eu não aguentava aquelas metas. Então, aí tu não coloca metas para tua empresa. Só que até para tu ter uma empresa, tu tem que ter um faturamento mínimo para manter ela. Isso é a meta mínima. Então, é bem engraçado que, se a gente olhar aquilo que o empreendedor tem, que é uma personalidade dele, sai contra ele, às vezes, se ele botar uma empresa e achar que não vai ter controle, que não vai ter meta, ele começa a pecar ali no desenvolvimento da empresa. Então, a gente tem que ter esses dados e iniciar. É um projeto hoje que eu sempre dou ao cliente. Essa semana, quase pira comigo que eu fiz. Teu despesa fixa é tanto, teu faturamento, tua média de custo operacional com a mercadoria é tanto, tu precisa de 20% de lucro, tu precisa de tanto para faturar. Tudo isso se você quiser ter lucro. É muito. Vamos correr atrás de faturar agora. Que legal. É porque se você não tiver o mínimo, tu não mantém a empresa. E tu consegue identificar isso rapidão? Através dos dados que a empresa me traz, né? Umas despesas fixas, as despesas operacionais, o desenvolvimento ali do negócio. É um choque para o dono da loja, né? Normalmente é um choque quando ele percebe que ele precisa faturar o dobro ou o triplo para poder manter o negócio. Imagino. Aí, às vezes, está com contas atrasadas, impostos em atraso, aí faz, é porque o negócio foi ruim. Não, a gente tem que focar. E é bem interessante, se você levar isso em consideração, se tu sabe quanto precisa para faturar, tu começa a se mexer para fazer o faturamento acontecer. Eu acredito. Então, isso é o foco do negócio, é fazer a revolução da empresa, é trazer esse desenvolvimento. Porque algumas conseguem faturar naturalmente, outras precisam trazer isso, desenvolver isso dentro do negócio. Ô, Patrícia, e quais são as áreas que essa consultoria ela abrange? Dentro da empresa? Dentro da empresa. Eu começo, vamos lá, meu processo de implantação é olhar a empresa como um todo. Porque coisas simples, feito um WhatsApp de negócio, às vezes não está usando, tem que botar para usar. Google Meu Negócio, algo tão simples, gratuito de propaganda, às vezes a empresa não tem. Então, a gente já implanta. Aí, a gente começa com a frente de loja que eu falo, que é cadastro de produto e venda. Eu preciso primeiro entregar quanto aquela empresa está vendendo por mês. Porque até para animar um pouco o empreendedor, para ele continuar no processo, né? E aí a gente vai e entra nos demais despesas fixas. Quando chega em contas a pagar, aí começa o rebuliço. Porque aí eu vou mexer o empreendedor da cadeira, vou fazer ele controlar suas contas, a levantar. Eu digo que eu tenho um pouquinho de investigadora. Eu descubro até dívida que o cliente não sabia que tinha. Que é o pior. Mas eu digo que quanto mais real tu souber tuas informações, melhor. É feita outra coisa. A gente tem aí a empresa postando, faz uma conta muito por cima, impostos por cima. Isso dificulta o crescimento da empresa. A gente tem impostos que são consideravelmente altos no Brasil e a gente precisa desenvolver isso.
E como eu venho, hoje eu presto assessoria no Brasil todo, não só em Caruaru, em região, né? São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, hoje eu presto assessoria online em todo e qualquer lugar do Brasil. E a gente vê que a dificuldade de empreender e a dificuldade com esse processo é em todo lugar. Que legal. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho com muito afinco. E aí a gente percebe que essa maturação, a entender sobre o seu estoque, entender sobre os seus serviços da forma técnica, eu digo que eu impacto um pouquinho. E é prazeroso para você, porque eu amo. Né, a gente percebe que você gosta dessa história e desse riscado. E como que é o cara, o empreendedor lá, que ele contrata a consultoria da Patrícia e ele vê o resultado? Como que é essa situação para você, assim, saber que ele está pagando um serviço, mas ao mesmo tempo o serviço está se pagando porque está dando resultado? Não, normalmente meu serviço se paga sozinho. Na hora que eu entro nas contas a pagar, eu já saio de... Já soluciona, soluciono muita coisa ali, que às vezes é desperdício, falta de informação técnica. Essa semana mesmo a gente pegou eu sempre pego empresas assim, pagando R$600 de tarifa bancária. Não existe isso, mas não, nós temos aí um monte de banco digital que não cobra tarifa nenhuma. Então, só em tu eliminar isso já é um ganho. Você está falando de R$7.000 por ano. Nossa. Então, eu sempre digo que informações dentro do processo ali da levantamento de dados faz tu economizar constantemente. E é bem interessante isso. Eu vejo, o cliente ele muda, eu tenho uma cliente que ela, ai meu Deus, eu sei que eu preciso muito de assessoria, porque a evolução da entrega de valores, entrega de resultados, ela é contínua. Tu vai passar ali a trabalhar continuamente com tua empresa e sabe que esse é o desenvolvimento de trabalho. Legal. É bem interessante. Alguns se chocam, outros ficam felizes, outros ficam agradecidos, alguns se entram em desespero. Mas isso aí é o processo de cada um e a maturidade de cada um. Né? É o natural. É o natural para que se aconteça o crescimento da empresa e se fortaleça para o mercado, né? Porque se não tiver essa consultoria, você vai continuar eternamente sendo um pequeno empreendedor que, claro, deve receber o seu plora-bola, tudo certinho, mas não é aquele que deveria ser, né? Acho que você fica viajando na maionese, com mais despesas do que receita, ou muitas vezes só com despesas. E é um desafio hoje, é engraçado. Normalmente, minha assessoria, ela vem com a implantação de sistema ou implementação dela. Porque eu tenho uma programadora que ela diz, a frustração de um programador de software é ver que a empresa não usa nem 10% que a gente cria. Nossa. Então, eu digo que é até um segredo. Se você usar o software da sua empresa rigorosamente, você já tinha uma empresa bem administrada. Eu acredito. Patrícia, fala pra gente agora, como é que você escolhe o ERP, né? Que eu fiquei perguntando, estudando até ontem de noite o que significava isso, né? Um negócio tão complicado, Enterprise, Resource Planning, né? Que danada é isso para a empresa? O ERP, na verdade, ele é a composição de vários softwares juntos. Então, se a gente for levar num termo de lógica, a gente em 2000 tinha programas, que é esse Excel, esse Word, que a gente... É um programa, é um programa. Sistema de gestão é aquilo que vai compor ali teu cadastro de cliente, de produtos, vendas, financeiro, entradas e saídas. E um RP é a junção de um banco, de um marketplace, de um site, tudo no mesmo lugar. Um conglomerado. Mas tudo no mesmo lugar. Legal. Porque quando tu abre a tela, o correto hoje, por exemplo, a gente fala em contas a pagar, a receber, é tu entrar na tela do teu RP e ter todos os teus bancos cadastrados, todos os teus cartões cadastrados, e ali dentro
tudo um controle geral. Que legal, rapaz. Igual que é lá na vida real. Em vez de tu entrar em todos os bancos para saber quanto é que tem teu saldo, o certo é o RP te dar o saldo completo de tudo. De conta por conta. Aí, eu vendo do Marketplace, da Americana, do Submarino, Shoptime e Americana é a mesma coisa. É o B2B, olha o segredo. Tá vendo? Então, se você compra na Americana, Submarino e Shoptime, tá comprando no mesmo lugar, tá? Só mudou o nome. Só muda o nome. E aí, a gente tem aí, vamos dizer, Mercado Livre. Então, tudo isso, as vendas desses lugares onde tu vende, tá tudo no mesmo lugar para tu administrar. Olha. Nota fiscal, embalagem e expedição. Então, o RP é a ideia de juntar toda a tua operação em um único local. Bacana, rapaz. Por isso que quando você me mostrou aquele aplicativo, ele é bem completo. É isso que você está me dizendo. Na tela do computador, eu tenho controle de toda a minha empresa. Eu não preciso estar apagando tela, acessando tela. É uma tela só. A ideia mas eu controlo tudo e eu vejo tudo, os resultados que é mais pertinentes e que vai me dar a segurança de que o negócio está funcionando. Isso, e a gente precisa disso. Essa semana mesmo tinha um cliente que estava sendo questionado, uma franquia, que não tinha muitos... porque esses clientes não tem clientes novos. Eu disse, como não? Entrei lá e baixei a relação dos clientes dos últimos 6 meses. Olha. Então, o RP vem para te dar informações, para te deixar a par do registro da tua empresa. Que legal, rapaz. Então, essa é a ideia aí de desenvolver o trabalho dentro das empresas, trazendo a informação, basicamente. E eu acho que essa maturidade organizacional, ela funciona muito bem para o RP, né? Porque, no caso, as pessoas, às vezes, elas estão um pouco perdidas com tanta tecnologia e que, na verdade, você está trazendo um equipamento, um software, né? Que vai proporcionar tudo isso de uma forma mais clara, objetiva e rápida e organizacional. Isso, e a gente traz isso constantemente para dentro da empresa. Então, todas as empresas, elas deveriam entender que não é os impostos que vai fazer ela crescer ou diminuir, mas é a gestão. Uhum. Porque às vezes a gente culpa muitos impostos pela falta de... Eu vejo isso claramente. Eu tenho clientes que usam RP, usam a gestão correta, mesmo com impostos altos, elas vão embora num processo. E, às vezes, outras que não querem usar, ficam usando pela metade. A gente vê aí e faz, porque é muito imposto. Não tem nada a ver. Não importa quanto tu tem a pagar, o importa é quanto tu vai vender e como tu vai vender e qual é a lucratividade daquele teu produto. Que legal. É que vai fazer o teu negócio caminhar. Muito bom. Então, para isso, precisa ter esses dados, entendeu? Para desenvolver teu negócio, entender quem é ele. Ô, Patrícia, e por que as empresas elas têm tantas dificuldades em aceitar? Normalmente, a empresa de empreendedorismo, o empreendedor, ele inicia só, né? Então, tanto que a gente hoje, por exemplo, com um salão, quando você trabalha sozinho no seu salão, eu não indico um RP. A gente faz a mentoria, que é o levantamento da viabilidade financeira do negócio, para mostrar ela qual é a capacidade dela de faturamento, voltando-se buscando ali como é que ela poderia crescer para realmente implantar um RP e ter ajuda a mais, né? Porque a gente tem que crescer, a gente não pode ficar trabalhando o resto da vida só. Mas o que acontece? A dificuldade é que aquele empreendedor, ele vem só. Então, ele puxa muito para ele a relação de todo o processo da operação. Então, o RP, ele precisa de quê? De alguém para ajudar a alimentar, porque a gente disse que um sistema não alimenta só, não é mágica. Precisa do material humano. A gente às vezes, porque com tanta tecnologia, o ser humano vai ficar sem emprego, não tem nada a ver. Agora, os empregos, eles se tornaram mais inteligentes, então você precisa estudar mais, você precisa entender melhor do processo. Pronto, não é qualquer pessoa que opera um RP. A gente está sempre buscando estudantes de administração ou tecnologia para operar um RP. E tanto que eu tenho até um cliente que esses dias falou de um conceito que eu sempre digo quando estou no processo de implantação: inteligente é a gente. O sistema, ele é burro, ele é comandado. Entendeu? E aí esse cliente repetia, eu digo, ele aprendeu comigo, muito engraçado, que aí estava em outro processo lá junto. Porque cliente, aí você sabe, cliente vira amigo, né? Sim.
Eu tenho meus clientes, eles sempre estão batendo comigo, em vez de ver, Patrícia, me ajuda nisso aqui, o que eu faço? E aí eu vou lá dar a dica, porque depois que o processo está implantado, é contínuo, ele com a equipe boa vai-se embora. E é uma maravilha, né? Porque você vem de uma situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, onde tem empresas que realmente, feito você disse, não sabe nem o quanto que ganha, e de repente chega você, uma fadinha, né, dentro da loja, da empresa, e começa a dar resultado, e o que era ineficiente, agora é eficiente. Então, eu acho até que esse empreendedor, esse empresário, ele vai colocar você num pedestal, dizer que você é tudo que ele sonhou e tudo que precisava para a empresa, não é verdade? Tem uns que fazem isso constantemente. Deus até, né? Mas a gente sempre diz, e é engraçado, você fez eu lembrar de um rapaz, aí a gente implantou e aquela agonia, porque às vezes é isso, tem algumas resistências no meio do caminho que a gente tem que driblar, né? E aí eu implantei, e no primeiro mês eu botei ele em frente ao computador e eu nunca esqueço porque estava lá um faturamento de 100 mil, eu faturo 100 mil, se você é gente grande, você não sabia, não? Aí ele, nossa, alguns olham, tem certeza que esse faturamento tá certo? Eu digo, tá, você é gente grande, você não sabe disso não, mas agora já tá sabendo. Então, eu acho que é o primeiro momento a ser emocionante, que eu sempre gravo em minha memória, é a carinha dos empreendedores quando eu mostro o primeiro faturamento, depois de um processo inicial de implantação. Aí depois a gente continua fazendo a parte de estoque, tudo é desafiador dentro da empresa, porque é muita gente e você tem que ensinar processo. São várias cabeças. Várias cabeças, pensamentos diferentes, você trazer todo mundo para o mesmo foco, é um comando que precisa realmente te impulsionar, desenvolver esse trabalho de forma árdua, sabe? Mas eu sou super feliz com o trabalho que eu faço. E eu fico muito feliz também de estar trazendo um conteúdo tão bacana hoje aí para você que está do outro lado e principalmente para vocês empreendedores da região e também, olha, do Brasil e do mundo. E o que é exatamente a recuperação tributária que o pessoal fala tanto, né? Que a gente quer tanto que isso dê certo, extremamente certo, e muitas vezes não acontece como a gente quer. A recuperação tributária hoje nas empresas é um dos levantamentos que eu faço assim que eu entro. Ele é direcionado para empresas de farmácia, cosmético, restaurante, supermercado, que são onde tem a maior número o maior número de produtos com substituição tributária monofásica. São condições que o governo dá como se fosse... O que acontece? Hoje tu tem autopeça aí, vendendo... Já reparou que é um monte de autopeça? Sim. Eles não são fiscalizados, porque parte dos impostos que deveria a autopeça pagar já foi pago lá na fábrica. Olha... Porque é mais fácil para o governo cobrar os impostos da indústria, que são menos, do que de um monte de lojinha que tem aí. Então, o que acontece na prática? Pago esses impostos na fábrica, dentro das autopeças, quando você emite a nota fiscal, ele sai ali para o... deveria sair sem o imposto que já foi pago lá na fonte, na fábrica. Só que muitas vezes é pago. Nossa. E dependendo, a contabilidade às vezes termina passando batido e não tira esse imposto. Então, a recuperação, ela é feita à medida que a gente tem aí uma incidência de que está acontecendo isso. A gente faz essa recuperação. Eu já vi empresas recuperar 30, 40, 100, 200 mil. Acredito. Ou muito mais. O que acontece? Por que esse volume de recuperação? Porque às vezes é isso, gestão. Empreendedor, eu digo que ele tem que saber tudo, mas não tem que saber nada. Ele tem que entender do seu negócio afinco, tanto na parte legal, como na parte burocrática, nos processos, para que ele nunca perca dinheiro. Porque isso é uma perca de dinheiro. Sim. Porque não quer dizer que tu recuperou, tu também perdeu dinheiro nesse conceito. Então, essa estrutura é administrativa. É culpa do contador? Sim, né? Ele deveria estar fazendo a parte dele, mas o administrativo tem que estar à frente. Então, é um desafio hoje para o empreendedor, que ele tem que saber de tudo. Se ele está no negócio dele, ele tem que estar todas as ações. Então, essa recuperação é para isso. Então, quando eu entro numa empresa, se ela é autopeça, a gente
levanta logo. Quem é o contador? Tá fazendo certinho? Esses dias um cliente olhou para mim e disse, o que é substituição tributária? Eu vi que minha mercadoria tem. Eu já olhei, já vi que seu contador tá fazendo tudo certinho, tá tudo ok. Eles, então por isso tu nunca me falou isso? Porque se tivesse errado, eu já tinha mexido nos pauzinhos para ajustar. Porque a ideia é essa, a administração profissional é essa, é olhar para tua empresa e ver aonde tu tem benefícios. Entendi. E aí a gente está buscando sempre isso, trazer o profissionalismo na parte administrativa. Eu vejo que você fala muito nessa questão da administração profissional, tecla bastante nisso. E o que significa isso na prática? Significa ter um olhar técnico. Tem que ser, né, Patrícia? Porque a gente, por natureza, o brasileiro, ele é emotivo, né? E é tão engraçado o empreendedor, se ele fatura bem, se ele percebe que tem um movimento de faturamento, eu vendi tudo, meu mundo vai ser melhor, aí outro mês caiu, já fica triste. Então, você tem que olhar para números, tem que olhar como é que anda teu controle. Sempre eu digo ao cliente, se você precisa de eu preciso saber quantos clientes entram por dia. Pronto, a gente vai buscar fazer esse controle. Eu preciso de um controle. Por exemplo, eu tenho um pet que eu implantei, que ela queria saber quem eram os cachorros de cada dono daquele cliente. A gente fez a relação, hoje ela tem. Então, dentro do sistema, ela tem tudo. Eu preciso ver o lote e a vencimento dos meus produtos, para que eu não perca nunca a validade deles. A gente tem desenvolvido o sistema. Então, o controle é tudo. E esse controle tem que ser profissional. Tem que ser aquém do emotivo. Daquela coisa, às vezes o pessoal faz, eu sei qual é a mercadoria que mais vendo no dia da minha empresa. Às vezes sabe, às vezes não. Tem que estar olhando os números constantes, porque a queda, que mercadoria, ele na verdade é um círculo, um produto fabricado é um círculo. Ele tem um ciclo de nascimento, de crescimento e daqui a pouco uma baixa, porque entra um novo produto para substituir ele. Por isso que a gente tem um leque muito grande de rotatividade de produto, porque o consumidor ele pede novidade. Sim. Né? Então, se você não tem esse domínio dentro da tua empresa, você não vai conseguir dominar ela como um todo e realmente ver o lucro. Que a gente está aqui só focada no fundo, é o lucro. Então, muitas vezes, essa coisa mesmo, você falou agora há pouco sobre Prolabore. Quando você é muito pequenininho, tá tudo misturado. Então, às vezes, o cliente olha para mim, aquela ânsia, eu quero separar meu Prolabore. Sim, quanto você gasta por mês? Eu gasto pouco, tá essa relação? Não. Então, primeiro fator, eu sempre digo, Prolabore, até para ser separado, você tem que saber quanto é que você precisa por mês para separar. Você não tem noção. Porque a gente, como empreendedor natural, a gente faz, vou pagar isso, é meu. Mas eu pago, depois eu vejo. Então, isso é natural do empreendedor. A gente, quando está tudo pequenininho e misturado, é assim. Então, até para você separar, você precisa dominar tuas despesas. Porque se a gente perceber, empreendedor é assalariado também. É porque ele não percebe, porque ele domina o dinheiro como um todo, né? E a gente já sabe que é o patrão, né? Ele mas o dinheiro é meu. Muitos dizem isso. Eu disse, não estou dizendo que o dinheiro não é seu, mas que a gente precisa dar nome a esse dinheiro. Então, o primeiro passo que a gente coloca na hora de fazer levantamento de despesa é informar o que está saindo para um empreendedor, o que está saindo de Prolabore. Até para ele ter noção. Muitos dizem, eu não gasto nada. Aí eu faço, o que é isso? Como é que não gasto nada? Aí fico brincando comigo. Então, assim, esse é o primeiro processo para separar. Porque se tu não sabe quanto tu precisa por mês para se manter, como é que tu vai separar um Prolabore? É verdade. Então, o primeiro processo, a gente sempre introduz isso dentro da empresa. Aí alguns diz, eu não queria colocar minhas despesas, mas se você soubesse quanto eu poderia tirar por mês para manter no seu salário pessoal e você não mexer, a gente faz isso sem se envolver, mas muitos não têm essa percepção. Então, o primeiro passo é juntar suas despesas pessoais junto com a empresa, perceber quanto você precisa por mês, para assim você criar uma maturidade de separar, porque não é um processo fácil, porque você que paga, você que está com dinheiro recebendo, então esse processo ele é ainda um desenvolvimento do empresário.
tem que ter um amadurecimento muito gigante, né? Mas assim, tem que ter também alguém por trás que possa fazer esse trabalho e ter essa organização na empresa, que aí com certeza a gente está falando aqui da mestre, né, a Patrícia Salles. Ô Patrícia, agora vamos falar de lançamento. O que é a mentoria administrativa na prática? A mentoria, que foi criada para que o que eu sinto dificuldade dentro das empresas, o entendimento técnico em administração, o que é um levantamento de dados, o que é um cadastro de produtos. Agora mesmo, eu termino 4 aulas sobre cadastro de produtos. Mas cadastro de produtos não é algo fácil? É o primeiro passo para iniciar o processo de estoque. Então, a mentoria, a administração na prática, foi criada para trazer entendimento teórico e prático. Porque eu digo que se você vai para uma faculdade de administração, ali é uma teoria que vai ser, ela é diluída em 4 anos. E às vezes a gente, como empreendedor, não tem tempo para isso. É verdade. E a gente precisa, isso foi uma carência dos meus próprios clientes de ter entendimento. Que mesmo que mais que eu seja explicativa, mais que eu seja técnica e organizada para implantar um sistema, a teoria que está dentro de mim, muitas vezes não dá tempo hábil de eu passar. Então, eu criei a administração na prática para isso, Moreira, para a gente trazer um entendimento, uma faculdade de administração, mas de forma mais abrangente, mais prático. É um conceito que a gente vai ter de tudo que é operacional dentro da empresa, a gente trazer com teoria. Por que tem que cadastrar produto e colocar lá, se é um produto de fábrica, por que tem que ter composição? Qual é o intuito da composição? O que acontece isso dentro de um sistema? Então, são informações que, às vezes, a gente, no dia a dia, não desenvolve isso num trabalho mais árduo. Então, a gente precisava... um dia desse, uma cliente fez, eu vou para a faculdade de administração. Vai nada. A administração na prática está aí para isso. Porque o que ela precisava é entendimento do que ela está fazendo. E isso foi para colaboradores, para empresários, para pessoas que pretendem também seguir os meus caminhos que da assessoria administrativa. Então, um público que precisa ter o contexto teórico e prático. Então, a gente desenvolveu isso. O que é administração na prática? São aulas semanais, todas as quartas-feiras, de 7h35 da noite, onde eu dou uma aula em torno de 50 minutos e a gente abre para perguntas. Ali é uma troca de experiência muito legal, porque é uma troca de experiência entre empresários e colaboradores, onde tira dúvidas, onde desenvolve esse crescimento como empresário. E, além disso, a gente tenta essa administração na prática, a gente também faz o processo de viabilidade financeira do negócio. Conhece o negócio como tal, a gente levanta as informações daquele negócio e traz esse conceito para esse empresário. O que ele vai fazer, se ele vai implantar sistema, se ele tem que desenvolver, qual tipo de trabalho que tem que desenvolver em termos de controle, porque são amplos. São pessoas que já têm loja, são pessoas que estão iniciando vendas em casa, porque hoje o negócio, todo mundo hoje com celular tem um negócio na mão, né? Então, a gente precisa desenvolver essa pessoa, não achar que aquilo é um bico. Porque muitos empresários acham, meu negócio é pequeno. Cara, teu negócio pequeno não quer dizer que tu não tem um negócio grande na mão. Basta tu desenvolver esse negócio. Então, a ideia da administração na prática é desenvolver o administrador que tem dentro do empreendedor. Menina, estou muito feliz e muito satisfeito com esse papo bacana que a gente teve. E saber, Patrícia, de coração, o quanto que tu cresceu, viu? Da última vez que a gente conversou, que você tinha todas aquelas ideias e queria implantar todas elas e correndo contra o tempo, absorvendo conteúdo, estudando, né? Se especializando, e hoje está aí com essa notoriedade, esse produto tão bacana para o mercado, que eu acho que já te leva para um novo patamar, né? A consultoria hoje está num novo patamar, e o que esperar para o futuro? A gente desenvolver
esse trabalho de formiguinha, já estamos com clientes, já estamos com empresários hoje dentro da plataforma. É uma plataforma que está pela Eduz. A gente já está com equipe de consultores também para esse desenvolvimento e é crescer. A minha ideia é a gente ter uma quantidade significativa de empreendedores no Brasil todo, porque todo mundo precisa da administração na prática, todo mundo hoje tem essa necessidade de entender o que é sua empresa. E esse trabalho já tem um bom tempo, sempre que está online, mas faz 2 anos que eu estou focada para construir um produto que tivesse a mesma qualidade que eu tenho no presencial, que é o desafio. Porque eu trazer essa qualidade que eu tenho de transformar as pessoas no presencial para online precisa realmente de outros esforços, outras considerações. E é um trabalho que eu venho desenvolvendo. Ainda é um trabalho que a gente tem muito que desenvolver, mas eu espero que eu tenha dado os primeiros passos. Já deu sim. Para encerrar, o que é que você diria para esses empreendedores que estão tendo a oportunidade de estar assistindo esse conteúdo, esse papo que a gente está tendo aqui, e está com suas empresas totalmente descontroladas? Primeiro passo é me contratar. Né? Pra gente como poder, contratar a Patrícia? Como contratar, a gente tá aí, eu tenho... meu contato é 81 99661 7042, mas estou nas redes sociais, Patrícia Salles Consultoria, tenho Instagram, tenho YouTube, tenho todas as redes. E assim, o primeiro passo quando você está muito desorganizado é organizar a casa, é fazer uma faxina, né? É levantar realmente o que tu tem de produto, o que tu tem de dívida. Porque eu digo, quando a gente sabe tudo, eu tenho um trabalho muito árduo com essa coisa, pessoas que estão falidas, né, que tem muita dívida, eu digo que isso todo mundo supera e todo mundo passa. Mas o que acontece é que a gente tem que passar e organizar para não cometer os mesmos erros. Porque às vezes vira você entra em dívida e você não organiza, aí você organiza um pouquinho, aí você vai, organiza, daqui a pouco você entra de novo. Essa rota é a forma como você está encarando seu trabalho, encarando suas despesas. Alguns mitos a gente tem que deixar para trás, como tem que dever para ganhar dinheiro, isso não existe. A gente tem que controlar. Empreendedorismo não é brincadeira, não é algo que é ter coragem, mas tem que ter técnica e informação. Isso a gente aprende no Empretec, né? E é bem interessante, ali é um choque de realidade muito bom. E assim, a gente está disponível e eu espero que minha vontade é que todo empreendedor entre entendendo o jogo. Porque o pessoal às vezes, não quero ir para a Bolsa de Valores, que é perigoso, que perde muito dinheiro. Como empreendedor, tu também perde muito dinheiro se tu não souber jogar, cara. É verdade. Então, o meu recado, é você se organizar. Que bom, eu fico muito feliz, de verdade, ter você aqui comigo, tá certo? E quero deixar o microfone aí para suas considerações finais, porque a gente está chegando ao final do nosso MoraCast de hoje, esse papo tão bacana, tão descontraído, que passou tantas informações pertinentes para o mundo do empreendedorismo. Não falou só de empreender, mas também falou sobre como que você pode acertar e ser mais assertivo nas suas posições diante daquela cadeira principal da empresa. Eu quero agradecer, Moreira, pelo convite, pelo carinho que a gente realmente se conhece há muitos anos. Estamos nessa jornada em Caruaru, né, com a área de empreendedorismo. E a minha consideração final eu quero que todo empreendedor aprenda o desenvolvimento da empresa de forma real. Não se auto-engane. A gente tem muitas vezes falta de uma maturidade, de até uma ansiedade para ter sucesso, e muitas vezes esquece ali que a empresa é técnico, tá? E precisa realmente expandir. Todo mundo está aqui para crescer. Todo mundo começa pequenininho. Os grandes aí, se você for lá na história, começou pequeno. Então todo mundo tem um mundo para expandir. Não importa o ramo que você tem um mundo.
Então não desista, procure pessoas competentes, pessoas do ramo que sabem mexer com traquejo, como a Patrícia Salles, e tenha sucesso na sua empresa. O MoraCast vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem trazendo mais um episódio muito bacana, trazendo uma personalidade de Caruaru para a região, para o mundo, para o Brasil. Família de Caruaru e região, meu abraço especial, tudo de bom. Até a próxima semana. Tchau, tchau.